16º erro, pessoal, confundir o conceito de processo estável e processo capaz. Isso também é clássico, eu vejo isso muito. Embora eu tenha certeza que nos treinamentos de Yellow ou de Green Belt os professores acabem reforçando este conceito, é muito comum as pessoas confundirem o que é um processo estável e o que é um processo capaz. Então eu vou te dar essa dica para que você realmente não tenha mais esse tipo de dúvida. Vamos lá, pessoal. Então, o que é um processo capaz, pessoal, e o que é um processo estável? Primeiramente, o primeiro requisito é a estabilidade. Eu não consigo calcular capacidade de processo, CP, CPK, PP, PPK, se o meu processo não for estável. Então, essa é a primeira dica. Jamais você vai poder calcular a sua capacidade de processo ou a capabilidade de processo se o teu processo não for estável. Então, o primeiro requisito, estabilidade, que a gente acabou de comentar no 15º erro. O que é um processo estável? Todos os pontos dentro dos limites de controle. O CL é Upper Control Limit, limite de controle superior, e Low Control Limit, tá? Então, é a variabilidade dos seus dados ao longo do tempo dentro dos limites de controle. Então, processo estável, que a gente chama também da voz do processo. O que é um processo capaz? Para que eu verifique a capacidade de um processo, eu tenho que saber quais são os limites inferiores de especificação e limites superiores de especificação, que é o que? É a voz do cliente. São as especificações de que o cliente passa para nós. Quando a gente junta, pessoal, a voz do processo com a voz do cliente, eu consigo saber, através da dispersão dos meus dados, quantos pontos, quantas peças eu tenho fora do meu limite inferior e quantas peças eu tenho fora do meu limite superior. E em função do que está dentro ou fora, em função dessa variabilidade em relação à especificação, eu tenho condição de calcular aí meu CP, meu CPK, meu PP, meu PPK. Então, o que é então a estabilidade? Estabilidade é quando o meu processo ele transita dentro de limites de controle. E o que é capacidade de processo, pessoal? É quando o meu processo ele está dentro ou tem uma grande quantidade de dados dentro dos limites de especificação. Então, estabilidade, voz do processo, limites de controle, capacidade ou capabilidade, limites de especificação, voz do cliente. Então, não confunda essas duas coisas, pessoal, porque realmente muitas vezes você pode ter um processo estável e incapaz, ou seja, toda a variabilidade está dentro dos limites de controle, mas quando você vai colocar os limites de especificação, tem um monte de peça fora. Então você vai calcular o CP e CPK muitas vezes menor do que 1, até às vezes negativo. Então não significa muitas vezes que um processo estável é capaz, pode ser incapaz. Mas lembre-se, se ele é instável, eu não posso calcular a minha capacidade de processo. Então isso é muito comum, espero que tenha sanado esse equívoco que as pessoas têm em relação a esses dois conceitos. E muitas vezes eu preciso fazer um projeto para reduzir a minha variabilidade e, portanto, eliminar a chance de ter peças fora do especificado. Então, geralmente, quando eu faço um projeto Yellow Belt ou Green Belt, eu acabo, como objetivo final, reduzindo a variabilidade e fazendo com que eu não tenha peças aí fora do meu especificado, prejudicando o cliente e o próprio fornecedor, ok? Então, esse é o 16º erro que você pode entender aí mais conceitualmente, que é o processo desejado, entendendo que é sempre bom ter como especificação aí um CP maior do que 1,67 e CPK maior que 1,33. Quando a gente tem aí esses dois tipos de capacidade de processo, a gente tem uma taxa de erro aí inferior a 0,62%, que é o desejado, ok? Então, para que você tenha aí uma noção do que a gente está falando.